Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Pedro. Como é que você está? Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. E Em aí? nome do boletim, dos nossos editores, te agradeço aí pela disponibilidade da conversa. Tenho Imagina, um certeza que prazer. vai ser muito boa. E já passei pela sua assessoria, mas vou falar aqui para que os nossos espectadores possam saber também. A nossa conversa de hoje, ela abrange quatro tópicos. Você como candidato, o segundo ao Rio de Janeiro, o terceiro um pinga-fogo, pergunta e resposta bem rápidas, e o quarto um final, onde você pode deixar uma mensagem final para todos os que vão nos assistir. Tudo bem? Ok, Pedro, tudo ótimo. Maravilha, então. Então, no início desse ano, isso é uma introdução que eu vou fazer rapidinho. No início do ano, o Boletim da Liberdade deu início a um conjunto de entrevistas em vídeo com pré-candidatos às prefeituras das principais praças do Brasil. Já entrevistamos os pré-candidatos do Partido Novo para prefeituras de Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, além também aqui do Rio de Janeiro, do PSD, Democratas, do PSL, do PTB, e hoje estamos com o pré-candidato Paulo Marinho, do PSDB. Antes de começar a nossa entrevista, gostaria de lembrar que são essas iniciativas que nos fazem produzir conteúdo jornalístico com viés liberal e são viabilizados graças à assinatura dos leitores assinantes do boletim, e convido a todos a entrar no nosso site para que vejam mais conteúdo nosso. Então, Paulo, já começando aí a nossa conversa, queria falar primeiro do processo recente que o PSDB aqui no Rio de Janeiro passou. Ano passado, vocês chegaram a lançar a candidatura da Mariana Ribas, depois lançaram o Gustavo Bebiano, e após a ocorrida, você assumiu a pré-candidatura a prefeito. Em algum momento na sua vida, passou pela sua cabeça ser prefeito do Rio de Janeiro? Não, enfim, primeiro, agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Não, nunca foi meu projeto pessoal fazer parte de uma eleição majoritária para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Acontece que eu assumi a presidência do partido faz um ano, praticamente, e a primeira pessoa que eu busquei para compor uma eventual chapa majoritária para a prefeitura foi a ex-secretária de Cultura, Mariana Ribas, que é uma pessoa que tem muita ligação com a área cultural da cidade do Rio de Janeiro, trabalhou durante praticamente 10 anos, mais de 10 anos na prefeitura do Rio de Janeiro, conhece a máquina administrativa e é jovem e tem uma vontade muito grande de servir a cidade. Então, o governador Dória, que, enfim, tem sido o meu mentor na presidência do partido aqui no Rio, ele tem repetido um mantra de que é preciso trazer jovens e mulheres para o partido. E eu tenho seguido à risca essa recomendação do governador, mas é uma tarefa difícil, porque são poucas as pessoas jovens e mulheres, hoje no Rio de Janeiro, se interessam para participar da vida partidária, né? É uma tarefa difícil. E a Mariana aceitou se filiar ao partido. E acontece que ela, durante 4 meses, manteve essa candidatura e depois, já próximo no início desse ano, ela, por questões pessoais, resolveu desistir da candidatura. E, naquele momento, a pessoa que já aparecia como nome natural para substituí-la era o do ex-ministro Gustavo Bebiano, que tinha acabado de se filiar ao partido, a convite do governador Dória, e ele estava muito entusiasmado com a ideia de fazer parte desse projeto eleitoral. E ele aí, então, foi convidado pelo governador para ocupar esse lugar de candidato, de pré-candidato, aceitou e estava se preparando para essa eleição, e acho que ele faria ele teria um ótimo desempenho nessa campanha. Arrisco até dizer que ele seria um nome para ganhar a eleição. Acontece que você sabe bem que ele faleceu praticamente 10 dias após a escolha do nome dele para ser o candidato. Teve um infarto fulminante
que eu acho que foi fruto da melancolia, da tristeza que ele guardou durante praticamente um ano inteiro, desde a saída dele do governo Bolsonaro. E, com a morte do Gustavo, o governador me colocou esse desafio, me pedindo para que eu empunhasse a bandeira de candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, representando o PSB, porque era o nome que aparecia ali em condições de substituir o Gustavo nesse trabalho de pré-candidato, e eu não tive outra alternativa a não ser de aceitar. No primeiro momento, isso foi um desafio, e mais do que isso, para mim foi uma posição nova, porque eu nunca, não era o meu projeto pessoal desde o início da minha vinda para o PSB. Mas eu hoje confesso a você que já passado praticamente um mês e meio, quase 2 meses nessa condição de candidato, eu estou muito animado com esse projeto, sobretudo para discutir os problemas da cidade do Rio. Eu acho que é importante que o PSDB tenha um interlocutor nessa eleição e traga uma mensagem do partido. O PSDB é um partido que tem uma tradição muito grande na gestão pública, não só federal como estadual e municipal, mas, enfim, em São Paulo, das 620 prefeituras, aproximadamente, mais de 250 são governadas pelo PSDB. Então, o PSDB tem quadros no Brasil inteiro para, enfim, compor uma prefeitura e tem uma experiência de gestão nos quadros do PSDB. Então, eu acho que nós temos uma boa chance de disputar essa eleição. Eu estou animado e agora o caminho é respeitar esse calendário ainda na condição de pré-candidato e agora com esse possível adiamento que o Congresso está decidindo e cumprir a tabela aí e me preparar cada vez melhor para poder representar bem o PSDB. Legal. Agora, falando um pouco sobre a sua trajetória profissional até aqui, Paulo, você tem uma trajetória como executivo de grandes empresas e também como proprietário de algumas. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua trajetória nesses 2 pilares e como você acredita que isso pode agregar para a administração pública. Olha, a minha experiência profissional toda na minha vida foi trabalhando na iniciativa privada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, enfim, aos 14 anos de idade eu comecei a trabalhar numa companhia de seguros que pertencia a um amigo meu e depois fui para o mercado financeiro no momento em que a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro ainda existia ali na Praça 15 e eu fui trabalhar na maior corretora de valores da América Latina na época, que era a Marcelete Barbosa. E aí ganhei muita experiência no mercado financeiro. Depois fui proprietário de uma corretora de valores. Eu mesmo constituí uma sociedade com outros parceiros do mercado e compramos uma corretora e eu fui trabalhar no mercado financeiro. Fiquei lá durante muito tempo. Depois fui para a área industrial, fui trabalhar com o Hélio Paulo Ferraz. Na ocasião, o pai dele era o presidente do Estaleiro Mauá, que aqui fica em Niterói, e depois deixei a companhia do Hélio Paulo e fui trabalhar numa outra empresa que representava grupos industriais da Europa, no Brasil, no setor de construção naval. Tive uma passagem pela área de comunicação, depois voltei a trabalhar no setor industrial lá na Indústria Verôme Chibras, que era a maior empresa industrial do setor de construção naval e offshore. Nós fomos responsáveis pela construção das principais plataformas de petróleo que hoje produzem na Bacia de Campos. E o estaleiro tinha 3 instalações industriais na época, uma na Ilha do Governador, outra aqui no Caju e uma em Angra dos Reis. Era uma empresa que tinha, na época, praticamente 6 mil metalúrgicos trabalhando na companhia, uma carteira de encomendas importantes na Petrobras, e eu fiquei praticamente 12 anos trabalhando nessa empresa. Fui, durante esse período, presidente do Sindicato Nacional de Construção Naval, fui vice-presidente da ABDIB, a Associação Brasileira de Indústria de Base, em São Paulo. E aí deixei a companhia e fui trabalhar no setor de comunicação, e aí fui vice-presidente do Jornal do Brasil e da Gazeta Mercantil. Fui morar em Brasília numa época, durante 3 anos nesse período, e depois eu deixei o Jornal do Brasil já por volta de 2006, 2007, e aí montei uma empresa minha, pessoal, de consultoria, e hoje eu trabalho por conta própria nesta empresa
e faço alguns negócios dentro desse universo empresarial. E agora eu vou, e quero até ressaltar que durante todo esse período eu nunca tive nenhuma experiência de trabalhar no setor público, nunca vendi para governo, nunca comprei de governo, então essa experiência no setor público para mim é uma novidade. Mas acho que trazer para o setor público a experiência de uma pessoa que trabalhou a vida inteira no setor privado e que tem compromisso com o resultado, eu acho que isso é muito importante nesse momento, sobretudo nesse momento, quando nós vamos ver uma situação, uma realidade na vida da cidade do Rio de Janeiro muito difícil. Nós estamos, diferentemente de outras cidades do Brasil, nós já vínhamos no Rio de Janeiro vivendo um momento de grande dificuldade antes da pandemia. Obviamente que depois da pandemia, o resultado disso, do ponto de vista prático, para a retração da atividade econômica na cidade, vai ser uma coisa imprevisível e indescritível. Mas será, sem sombra de dúvida, um momento de muita dificuldade. E nós precisamos encontrar uma maneira de... Aliás, eu tenho repetido isso em outras entrevistas. A minha bandeira será trazer uma perspectiva de emprego para a população da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que esse talvez seja, hoje, o maior problema que a população tem. As pessoas falam da questão da saúde, que é importante, sobretudo num momento como esse que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, que a gente tenha essa crise na área da saúde, que resultou agora, recentemente, com a demissão de 2 secretários de saúde do estado do Rio de Janeiro e trouxe para a mesa mais um momento de dificuldade, mostrando a face da corrupção dentro do governo do Rio de Janeiro. Eu acho que tudo isso soma justamente para que os candidatos que representem uma renovação e que não tenham esse vínculo com a política até então, tenham uma chance de representar melhor o sentimento da população, o sentimento majoritário da população. É nisso que eu acredito e é nisso que eu vou investir toda a comunicação da minha campanha. Legal. A gente aqui não vai entrar em tema das confusões que recentemente, né, de denúncia, nada disso, Paulo, mas uma pergunta que a gente não pode fugir é como seria a sua relação, caso ganhe, com o governo federal e estadual? Então, com o governo estadual, eu imagino que nós estamos aí diante de na iminência de ver o vice-governador assumindo o governo do Rio de Janeiro. Eu tenho uma ótima relação com ele pessoal, com o Cláudio, que é o vice-governador. Eu não sei como é que vai ser esse desfecho do atual governador. As informações que eu tenho obtido da Assembleia Legislativa é que o processo de impeachment, na opinião dos deputados influentes da Assembleia, é um processo irreversível. Então, imagino que o governador deverá ser afastado em breve. Nessa condição e nesse momento, o vice assumirá o comando do Estado. O Cláudio é um ex-vereador do Rio de Janeiro, uma pessoa com quem eu pessoalmente tenho uma ótima relação. Não vejo nenhuma dificuldade de amanhã, me elegendo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, conversar pelos interesses da cidade com o governador Cláudio. Agora, com o presidente Bolsonaro, eu imagino que essa relação se dará também dessa mesma maneira. Eu acho que a questão do relacionamento institucional ele está acima das relações pessoais. Eu posso não ter no presidente Bolsonaro o meu candidato preferencial, mas nem por isso vou deixar de respeitá-lo como presidente da República e ele a mim como futuro prefeito do Rio de Janeiro. Então, acho que no plano institucional essa relação tem que se dar em alto nível. E aí só o futuro é que poderá dizer qual vai ser o comportamento do presidente. Mas não imagino que será diferente disso que eu estou falando aqui, não. Eu espero, enfim, eleito prefeito do Rio, ter uma relação correta, institucional, séria com o governo federal e que ele ajude a cidade do Rio de Janeiro naquilo que o governo federal tem de obrigações com a cidade. Legal. É isso. Agora, já entrando, muito obrigado por essa primeira parte. Entrando já na segunda parte da nossa conversa sobre o Rio de Janeiro em si. Segundo a última pesquisa da Datafolha, 72% dos cariocas rejeitam o prefeito Crivella. No fim do ano passado, o Rio enfrentou
ainda uma crise na saúde, onde diversas unidades paralisaram diante da falta de repasse também. Gostaria de saber como você avalia o mandato do prefeito Marcelo Crivella e, na medida possível, o que você teria feito diferente a ele. Olha, o prefeito Crivella, eu inclusive não entendo por que o prefeito Crivella quer se apresentar novamente como alternativa de governo da cidade do Rio de Janeiro. Ele demonstrou uma total falta de capacidade de administrar a cidade do Rio de Janeiro. Ele não compreende a lógica da cidade, ele não compreende como é que funciona. Ele não conhece a cidade, ele não conhece as pessoas da cidade, ele não tem o espírito do carioca. As coisas que o Rio de Janeiro tem de melhor, ele não compreende. Então, acho que nós estamos chegando ao final do governo do Crivella com esse índice que você acabou de apontar, que é o reflexo do resultado do governo que ele fez. Então, acho que ele está rejeitado, ele será rejeitado pela população do Rio de Janeiro. Eu, pessoalmente, não acredito que ele estará no segundo turno. Acho que ele não conseguirá estar no segundo turno dessa eleição. E acho que, por conseguinte, acho que ele está fora desse cenário. Acho, inclusive, que ele teve o privilégio e a honra de governar a cidade durante 4 anos. Eu acho que, para uma pessoa que não tem essa vocação, acho que já foi uma... Aliás, 4 anos de mandato, para quem governa mal, é uma eternidade. Assim como 4 anos, para quem é um bom governante, também passa muito rápido. Mas não importa, o fato é que, para quem está governando mal, como o prefeito Crivella, é uma eternidade. Nós estamos vivendo todo dia uma tragédia, aguardando, esperando vencer o prazo desse mandato. Felizmente, nós estamos já nos avizinhando do final do governo Crivella e com a perspectiva de eleger um novo prefeito para a cidade do Rio. Nós não vamos ter saudade dele, não. Isso que eu posso dizer. Legal. E o Rio experimentou, ao longo dos últimos anos, um conjunto de modelos diferentes na gestão de saúde pública. Um deles foi por meio das OS, Organizações Sociais, que são entidades privadas que contratam médico e fazem a gerência das diferentes unidades. Outro modelo é o tradicional, com a convocação de concursos públicos e a atuação direta do Estado na gestão. Queria entender como você avalia esses dois modelos, OS e concurso público, e se você sendo eleito prefeito, né, o que poderíamos esperar da sua administração nesse campo? Eu acho que essa questão da OS, esse mecanismo que foi criado para atender, sobretudo, a questão de mão de obra, né? Porque ela atende serviços, mas no fim do dia ela está fornecendo mão de obra para a prefeitura, que tem um limite de gasto de pessoal, então ela não pode ultrapassar esse limite constitucional, e criou esse mecanismo da OS para poder contratar quadros de pessoal para poder atender as necessidades da prefeitura. Eu acho que isso aí é um modelo que, em São Paulo, por exemplo, funciona muito bem. Os escândalos que a gente tem assistido no Rio, que com algumas dessas organizações sociais, elas se dão por uma escolha ruim, tanto do prefeito quanto do governador, de escolher organizações sociais que não têm uma boa prática, né, de gestão. Eu acho que tem que ter um modelo híbrido, que você possa usar o mecanismo da própria prefeitura, a semelhança das OS, usar as OS e manter o quadro efetivo de funcionários da prefeitura. Eu acho que tem que ser uma coisa híbrida, que você possa ir compondo com esses 3 modelos de gestão de pessoal para tocar a vida da prefeitura. Eu não acho que o prefeito do Rio de Janeiro possa, hoje, chegar e decretar o fim das organizações sociais, porque não vai ter condição de tocar o dia a dia dos hospitais sem ter esse mecanismo à disposição. É isso. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, Paulo, a gente não pode deixar de tocar no tema da segurança pública também. Porque acaba sendo uma área que atinge a todas as demais, inclusive no desenvolvimento econômico, que você tanto já falou e tanto tem defendido, né, geração de emprego, tudo isso. Queria entender um pouco como você acredita que conseguiria contribuir como prefeito para a redução da violência no Rio de Janeiro. Eu acho que a questão da segurança no Rio de Janeiro não terá prosperidade sem segurança. Eu acho que essa questão precisa ser tratada
No âmbito da prefeitura, ela tem o que contribuir através da Guarda Municipal, que você pode até transformar em polícia municipal, enfim. Eu acho que precisa um grupo da polícia, da Guarda Municipal, precisa ter treinamento apropriado para ter um manuseio de arma de fogo. Eu acho que ela tem que ser armada, uma parte, um grupo de elite dessa Guarda Municipal. São policiais, são ex-policiais militares que já tiveram na Polícia Militar esse tipo de treinamento, mas é preciso melhorar o grau de treinamento desse manuseio de arma de fogo para você colocar um policial da guarda nas ruas, armado, sabendo a responsabilidade que ele tem na hora que ele for usar a arma para combater o crime. Então, eu acho que a Guarda Municipal é o único mecanismo que a prefeitura tem hoje à disposição da questão ostensiva da segurança. Mas acho que, por exemplo, um sistema de vigilância de câmeras de segurança por toda a cidade, que são experiências que já existem em muitas cidades do mundo. Isso aí já funciona, isso é uma tecnologia totalmente digerida por todas as cidades capitais do mundo. Então, se você puder se socorrer da vigilância eletrônica para oferecer segurança às pessoas, isso também cria uma percepção de segurança para o cidadão muito interessante e é uma forma de você vigiar a cidade e ajudar a polícia militar e polícia civil que pertencem ao estado do Rio de Janeiro. E esses, sim, são as entidades que podem combater, de fato, o crime no dia a dia. Mas acho que a Prefeitura do Rio ela tem ferramentas e ela tem um papel coadjuvante na questão da segurança que é muito importante e que pode ajudar muito a população a voltar a ter esse sentimento, essa sensação de segurança dentro da própria cidade. Eu concentraria nesses dois pontos. Dar um preparo melhor para a Guarda Municipal, botar alguém que realmente possa liderar esse projeto da Guarda Municipal e investir pesado na questão da vigilância eletrônica da cidade. Eu acho que isso aí pode ajudar muito a combater o crime, principalmente nas áreas turísticas da cidade, que são as áreas onde o turista transita e é onde você precisa oferecer para quem visita a cidade o sentimento de segurança. Sem segurança, eu volto a afirmar, não há prosperidade. Nós não vamos trazer para o Rio de Janeiro um contingente importante de turistas que venham visitar a cidade se você não der a esse visitante, se você não oferecer segurança para essas pessoas. Você armaria a Guarda Municipal? Eu armaria a Guarda Municipal. De novo, não faria, não acho que faria isso com todo o contingente da Guarda, mas eu teria um grupo de elite da Guarda que estaria nas ruas armada, sem dúvida nenhuma. E, Paulo, também tem a questão da Cracolândia aqui em São Paulo, né? É muito conhecido, mas no Rio de Janeiro vem crescendo cada dia mais. Você tem alguma maneira de resolver o tema da Cracolândia na cidade? Olha, a questão aí é usar a Secretaria de Assistência Social para abrigar, para cuidar dessas pessoas. Quer dizer, ninguém está na rua porque quer estar na rua. Tem muitas pessoas que vêm tentar a vida na capital, vindo de outros estados e mesmo do interior do estado do Rio de Janeiro, porque as oportunidades nesses lugares são menores, o sujeito vem tentar a vida na cidade. Chega aqui, não tem emprego, não consegue se relacionar com a cidade, não consegue ser acolhido, e aí o sujeito, já sem o dinheiro da passagem, ele fica na rua, e aí começa uma vida de desvio na rua. Enfim, o sujeito começa a sofrer o fato de não ter. Muitas pessoas que eu acho que estão na rua do Rio de Janeiro gostariam de voltar para as suas cidades de origem. Basta que a Secretaria de Assistência Social crie um programa, por exemplo, de ajudar a quem quer voltar para a sua cidade de origem. Você já tiraria um grande contingente de pessoas que estão hoje nas ruas do Rio de Janeiro, que estão hoje arrependidas, mas não tem como voltar. Não tem a passagem de volta, não sabe nem a quem socorrer, nem a recorrer. Então, eu acho que a Secretaria de Assistência Social precisa criar programas de assistência à população de rua.
eu tenho eu tenho muita pena das pessoas que estão nessa condição humana. O jeito que fica na rua, vivendo na rua, é um drama muito grave. Eu acho que o Estado precisa acolher essas pessoas. Eu acho que precisa fazer um programa sério. Se você for, por exemplo, hoje ao centro do Rio de Janeiro, com a pandemia, as empresas não estão funcionando. O número de moradores de rua que aumentou no centro da cidade é impressionante. Impressionante. Não tem mais escritório, não tem movimento. As pessoas estão morando debaixo das marquises, daqueles prédios ali de escritórios, e vivendo ali, sem da mão para a boca, num drama humano sem paralelo. A questão da Cracolândia, quando o sujeito é um usuário de drogas, aí o drama é maior ainda, porque a pessoa não tem nem o discernimento do que está fazendo. E aí o tipo de acolhimento para esse tipo de morador de rua é outro. Você precisa, inclusive, tratar dessa pessoa como um doente para evitar que essa pessoa cometa um crime. Porque um crime que depois você não vai nem poder imputá-lo. O crime é porque o sujeito está fora de si, vive na coisa da droga. Como é que você vai amanhã condenar ou acusar uma pessoa? Então, é um problema muito sério. Mas acho que a prefeitura tem condições de minimizar muito isso. Muito. E o prefeito Marcelo Crivella, Paulo, reduziu ao longo do seu mandato as verbas públicas destinadas às escolas de samba. Embora a medida tenha desagradado alguns grupos, uma pesquisa Datafolha divulgada em dezembro do ano passado também aponta que 60% dos cariocas apoiam a medida. O que você pensa a respeito? A prefeitura deve fornecer auxílio financeiro às escolas de samba e a outras iniciativas do carnaval como bloco de rua ou não? Eu acho que o desfile das escolas de samba, tanto do grupo de acesso como o grupo principal, é o ponto alto do carnaval da cidade do Rio de Janeiro em termos do calendário do carnaval da cidade. Portanto, tudo que a prefeitura puder fazer para ajudar a que essa festa seja a melhor possível, deve fazer. Eu não vejo nenhuma dificuldade da prefeitura amanhã estabelecer algum tipo de subsídio para dar condição para que essas escolas de samba se apresentem cada vez melhor e que esse projeto do carnaval cresça e traga mais renda e turistas para a cidade do Rio de Janeiro. Você já viu que a concorrência do carnaval de rua em outros estados aumenta, em outras cidades, inclusive, aumenta a cada ano. Se você verificar no último ano, a cidade de São Paulo teve um carnaval de rua tão concorrido quanto foi o do Rio de Janeiro. Talvez até superando até o Rio em número de participantes. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, a prefeitura tem sim que fazer um projeto de apoiar essas iniciativas que possam melhorar o cenário do carnaval na cidade. Eu acho importantíssimo a prefeitura investir também nessa área. Óbvio que, se você puder fazer com que esse momento do carnaval tenha uma autossuficiência, que ele possa ter vida própria, melhor ainda. Mas se tiver necessidade de ajudar, eu acho que a prefeitura tem que comparecer. E estamos vivendo um novo ciclo político no Brasil com a influência cada vez maior de ideias liberais nas esferas de governo, pelo menos até o começo da pandemia. Nesse sentido, uma das pautas que os liberais defendem é a redução do escopo do Estado. Você tem alguma ideia ou projeto no sentido de efetuar alguma reforma liberalizante no Rio de Janeiro, como privatizações, caso eleito? Olha, eu acho que eu não sei, neste momento, te responder isso de uma maneira assim, objetiva, dizer que ferramentas que próprios do município poderiam ser privatizados. Mas eu, por definição, acho que o Estado, se puder ter uma presença menor na vida do cidadão, tanto melhor. Eu acho que isso tudo começa com o processo de desburocratização, de desregulamentação da atividade econômica, por exemplo. Eu acho que isso já é um grande passo que o prefeito pode dar em apoio aos empreendedores da cidade do Rio de Janeiro, aquelas pessoas que querem investir aqui. Hoje a concorrência no Brasil inteiro é muito grande. Você vê o mercado imobiliário dos estados do Sul, por exemplo, bombando em cidades como Camboriú, enfim, uma série de cidades do Sul que antes não eram destino turístico, hoje são destinos assim principais do turismo.
Em Santa Catarina existem empreendimentos imobiliários, prédios de 80 andares sendo construídos em Santa Catarina, ali no litoral. Então, eu acho que a presença do Estado em atividades que não são finalidades principais do Estado, acho que tem que ser inibidas, e quanto menos presença da presença da prefeitura em coisas que não tem nada a ver com a atividade da prefeitura, tanto melhor para a cidade e para o cidadão que vive aqui. Então, eu tenho esse sentimento de liberalizante, sobretudo nessa coisa da atividade econômica que pode dar resultado de curto prazo para a cidade, entendeu? Acho que sinalizar para o investidor que a cidade é uma cidade que abraça e que recebe bem os seus potenciais investidores, eu acho que isso é uma boa mensagem para o mercado. Legal você ter falado de turismo, Paulo, que agora a nossa pergunta é sobre turismo. Hoje mesmo saiu uma nota onde diz que o Brasil caiu no número de turistas ainda na pré-pandemia, quanto também em 2019. Falando de números, tivemos uma queda de 4,1% frente a 2019, sendo que o número de turismo no mundo já aumentou 3,6%. Falando de números absolutos e comparando o Brasil, é como se o Brasil tivesse recebido aí 6,3 milhões de turistas, a Argentina 7,4 milhões, inclusive o Paraguai também aumentou um aumento no seu registro de turistas. Sabemos que o Rio de Janeiro é a porta de entrada, pelo menos todo mundo que pensa vir para o Brasil, muitas vezes pensa vir pelo Rio de Janeiro, ao nosso cartão postal. Como você avalia esse impacto no nosso desenvolvimento econômico da cidade e qual a sua projeção para os próximos anos, caso eleito? Olha, a indústria do turismo, e ela é a primeira opção econômica para quem quer pensar em gerir a cidade do Rio de Janeiro a sério. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso vai entender que essa atividade turística para a cidade do Rio de Janeiro ela é fundamental e, portanto, ela precisa ter uma atenção diferenciada. E essa atividade do turismo é uma atividade econômica que, para algumas cidades do mundo, representa assim, a sua maior fonte de receita. E acho que para o Rio de Janeiro isso também devia representar. Nós não temos mais no Rio de Janeiro a perspectiva de transformar a cidade numa cidade industrial. Nós temos que pensar o Rio de Janeiro como um modelo de cidade que vai abrigar grandes eventos, que vai abrigar a área da cultura, do entretenimento, a área de turismo. Essa é a vocação da cidade. E nós temos uma infraestrutura totalmente pronta e acabada para poder oferecer a essa indústria condições para que ela se desenvolva. Então, acho que não há outro caminho no Rio de Janeiro. É transformar a indústria do turismo num elemento econômico sério, construir um projeto, fazer um calendário turístico para a cidade, um calendário oficial da cidade de eventos, porque o turista, ele também, quando ele vem visitar uma cidade, sobretudo uma cidade distante como é o Rio de Janeiro de outros países, ele se programa com o mínimo de antecedência, ele precisa saber o que ele vai encontrar na cidade naquele período da visita que ele vai estar aqui. Portanto, você precisa ter um calendário fixo de eventos que você possa oferecer ao turista a perspectiva de que ele já sabe o que vem fazer aqui no período em que vai estar aqui visitando a cidade. Isso tudo faz parte desse modelo profissional que precisa ser trabalhado, sobretudo na prefeitura, em relação a essa indústria de turismo. Então, não tem outro caminho. É esse aí, investir nessa atividade econômica e prevendo que no ano que vem nós vamos ter um problema sério, porque as pessoas os hábitos das pessoas depois dessa pandemia vão se modificar. Nós estamos aí, essa indústria, por exemplo, de bares e restaurantes, que é uma indústria que oferece ao turismo um suporte importante na hora que ele chega a uma cidade, nós vamos ter muitos estabelecimentos desse setor fechando, porque ficaram meses agora sem nenhuma atividade econômica, zero de faturamento. Acontece que as despesas permaneceram, os compromissos estão lá. Então, nós temos que criar imediatamente um mecanismo para que a prefeitura possa apoiar a esse setor que está sofrendo mais e que é um setor que também suporta essa atividade turística. Então,
é isso, tem que pensar com essa cabeça para o futuro que se avizinha para o próximo ano. Legal. Agora, para quem entrou faz pouco aqui na nossa live, estamos hoje entrevistando o Paulo Marinho, pré-candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro pelo PSDB. Paulo, a gente vai te agradecer todas as respostas. A gente vai agora entrar no Pinga Fogo, que é uma sessão onde perguntas e respostas bem rápidas, não precisa Vamos discorrer lá. muito na sua resposta. A primeira é: o que você mais gosta do Rio de Janeiro? Rapaz, o que eu mais gosto no Rio de Janeiro é aquela sensação quando eu chego no Rio, desembarcando ali no aeroporto Santos Dumont, que eu vejo o Pão de Açúcar, o Corcovado e aquela Baía de Guanabara. Aquela sensação que eu sinto quando eu desembarco ali naquele aeroporto é uma sensação única. É uma coisa assim, é uma experiência que toda pessoa devia experimentar. Qual é o maior problema do Rio de Janeiro? Segurança. Qual é o maior potencial do Rio de Janeiro? Turismo, indústria do turismo, sem dúvida. Uma inspiração na sua família e uma inspiração como pessoa pública para você? Na minha família, meu pai é uma pessoa que eu tenho ótimas lembranças da minha infância, na convivência com meu pai. É uma pessoa assim, muito amorosa, uma pessoa que me deu muita segurança para enfrentar as adversidades da vida. Eu fui muito bem educado pelos meus pais, sempre muito acolhido. Então, acho que a pessoa que eu me lembro da minha intimidade é meu pai. E E, como e pessoa pública? como pessoa pública, como pessoa pública, difícil falar aqui no. Nós estamos vivendo um momento de. Eu vou ficar te devendo essa resposta, porque não me ocorre assim uma pessoa pública nesse momento que possa merecer os aplausos meus e da população do Rio de Janeiro. Não, nós estamos vivendo aqui no Rio um, um, um momento de absoluto desencontro entre as lideranças políticas e a população. Qual é o maior problema da gestão pública? A incompetência é pior do que a corrupção. É tão grave quanto a corrupção. A incompetência leva a cidade para um atraso que nós estamos experimentando, que nós nunca vimos uma cidade numa situação tão difícil como nós estamos enfrentando agora. É E qual é, incompetência. e qual é a solução para a gestão pública? Experiência, bom senso e formar um time de pessoas capazes. E, por último, e o mais importante é reunir um grupo de pessoas que, de fato, amem a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que isso aí é uma pré-condição para você fazer parte de um time de pessoas que querem fazer a coisa certa na cidade. De 0 a 10, Paulo, qual nota daria para o governo Jair Bolsonaro? Pô, tá difícil. Eu daria nota 3. De 0 a 10, qual nota daria para o governo do governador Wilson Witzel? Eu daria nota, eu daria nota 4 para o governador Witzel, porque ele teve algum mérito nessa questão da segurança, que eu acho que ele soube aproveitar aquele momento da intervenção militar aqui no Rio de Janeiro, e ele botou um contingente de policiais na rua muito forte. Hoje você circula na cidade, no estado do Rio de Janeiro, e isso não é só na Zona Sul, não. Tem polícia em todos os lugares. E a nota ruim do governo dele foi esse episódio que nós fomos apresentados agora, desse problema da corrupção na saúde no meio de uma pandemia. Isso a sensação que isso causa no cidadão é indescritível. Dá um desânimo para nós que estamos vivendo aqui. É muito triste, muito triste. A gente fica envergonhado. E a última nota que eu te peço, tá? De 0 a 10, qual nota daria para o prefeito Marcelo Crivella? Pô, esse é nota 0. Crivella realmente não fez nada pela cidade, nada. É um desastre total. Bem, então, queria agradecer Paulo Marinho pela disponibilidade na nossa conversa, dessa entrevista. E, por fim, fazer uma pergunta e também abrir o espaço para você falar direto
para o nosso espectador, que está assistindo, que vai assistir, porque vai ficar salvo aqui no feed do Instagram, e também vai para o YouTube. O porquê ele deve prestar atenção na sua pré-candidatura nessas eleições municipais. E aí pode deixar o recado final. Então, enfim, eu vim de longe, eu tenho já uma maturidade na vida, eu tenho bom senso, eu tenho experiência de trabalho, eu tenho amor pela cidade do Rio de Janeiro. Aliás, esse foi o sentimento que me moveu para aceitar enfrentar, nessa altura da minha vida, uma eleição majoritária onde você é obrigado a conviver com toda sorte de questionamento, aqueles que são sérios e aqueles que querem te difamar, né? Então, isso faz parte da campanha. Eu resolvi enfrentar porque eu não aguento mais ver a cidade do Rio de Janeiro sendo maltratada, sinceramente, e eu não vejo outra saída para a cidade a não ser eleger pessoas que possam se tornar novas lideranças políticas para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos um episódio recorrente de mais escolhas. Eu acho que a gente tem que parar de escolher o menos pior. Eu acho que a gente precisa escolher aquele nosso candidato de preferência e eleger aquele candidato que a gente quer eleger. Então, a minha palavra aqui para me despedir dos nossos telespectadores aqui, os nossos que estão nos acompanhando, é dizer isso. Eu acho que hoje você enfrentar na política, não há outro caminho para você participar da recuperação da cidade do Rio de Janeiro, a não ser dentro dos partidos políticos. Não adianta você ficar batendo panela na janela, não adianta você ficar no sofá reclamando, assistindo o Jornal das 8, não adianta você, através de uma ONG, achar que vai resolver o problema da cidade, não existe. Ou você vem militar dentro dos partidos políticos, ou então, fora deles, não há solução. Então, tem que ter essa coragem e essa disposição, porque isso também é uma coisa muito dura, mas que vai valer a pena, eu tenho certeza. Fazer a coisa certa é sempre melhor. É isso. Legal, Paulo. Eu, em nome do Boletim da Liberdade, nossos outros editores, te agradecemos muitíssimo por essa oportunidade de poder conversar com você. Desejamos sorte na sua caminhada, na sua candidatura, futura candidatura também. E, se eleito, também muita sorte para poder gerir a cidade do Rio de Janeiro. Nos colocamos à sua disposição, de todos, sempre em prol da boa notícia, da boa informação para todos os nossos leitores e espectadores. Tá bom? Então, foi um prazer muito grande participar aí do... Foi um programa muito legal, foi um prazer participar aqui dessa conversa com você e te agradecer aí pela oportunidade. E sempre que precisar ouvir as nossas opiniões, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigado. Uma boa noite. Forte abraço. Valeu.